Hoje, com o meu amigo Alessandro, a gente bateu um papo aqui no Papo de Gerente sobre o gerente completo. O gerente precisa ter uma noção sobre vender mais e melhor, sobre essa visão holística de questão de imposto e também sobre a diferença entre terceirização e outsourcing. Acompanhe aí no Papo de Gerente de hoje. Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui no Papo de Gerente, aqui no escritório com o Alessandro, meu amigo de longa data, gaúcho, lá de Porto Alegre, que está perdido aqui em São Paulo. E hoje no Papo de Gerente ele veio aqui me contar coisas, algumas coisas até eu já sei e já sabia, né? Algumas outras novidades. E me conta aí, Alessandro, como começou a tua carreira executiva como contador? E depois conta um pouquinho como é que tu veio parar aqui em São Paulo. Certo. Em 2001, basicamente, comecei como office boy. Legal. Todo mundo, né? Alguém tem que começar de baixo. E aí, depois disso, fiquei 4, 5 anos e galguei e virei sócio do escritório. Pô, legal. Lá em Porto Alegre. Isso, lá em Porto Alegre. Não posso dizer Porto Alegre. Especificamente Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, eu fiquei de 2001 até 2006, por ali, 2001 e 2006, até que eu virei sócio do escritório, certo? Hoje o escritório já existe há 15 anos, em Porto Alegre, certo? E há 4 anos estou em São Paulo, graças ao amigo, que eu vim parar aqui por causa de negócios. Me chamou. Quantos anos e eu atendi. Quantos anos tu estás, Alessandro? Eu estou com 38 anos. Pô, novo, cara. Novo, estamos na mesma idade, cara. Que nem tu. Com 37, somos novos. Somos novos, exatamente. E, Alessandro, eu fiquei sabendo que tu fizeste uma certificação coach na área financeira para agregar um conteúdo a mais nos teus clientes. Exato. Com o passar do tempo, o contador ele perdeu aquela mania, não posso dizer mania, hábito da conformidade, certo? Até então o contador era acostumado a gerar guias, balanço, fiscal, livros, exato. Só que as empresas elas precisam mais. Elas precisam de educação financeira. Concordo. Certo? Então assim que acontece, o empresário, ele pensa muito no lado comercial. Vender, vender, vender. E não está errado. Ele tem que vender, exatamente. Ele tem contas a pagar, tem funcionários. A razão de existir não é um terceiro setor de ONG. Exato. Só que por muitas vezes ele esquece da parte administrativa, a parte de trás, a parte financeira. E surgiu essa demanda. Então, assim, os clientes mesmo, teve especificamente um que me falou, estou precisando de um coach financeiro. Então, como surgiu essa demanda, eu fui atrás. Em janeiro desse ano, depois de uma imersão de 10 dias, onde ficava o dia inteiro, até de noite, me formei e comecei a auxiliar os empresários nesse sentido. E me conta o seguinte, nessa tua experiência executiva ao longo desse teu tempo todo, e enxergando, né, porque tu consegue conversar com o dono da empresa e conversar também com o gerente. Exato. Que toma conta da operação. Exato. Muitas das vezes o gerente ele está aquém, né, às vezes do que até a função exige, por às vezes falta de um conhecimento ou um discernimento sobre, né? Certo. O que tu imaginas que seja interessante um gerente, né, no conceito de um gerente completo, nessa visão contabilidade, finanças e controladoria que ele deveria vir a ter, né? Ou não tem, né? Ou que ele tem que são poucos, né? Qual é o teu sentimento disso? É que assim, usando como base o gerente comercial. Perfeito. Tá. Hoje, ele tem a necessidade de vender, obviamente, vender. Mas assim, no meu entendimento, ele tem que ter educação financeira. Ele tem que entender educação financeira. Não digo questões assim, básicas de cortes, mas ele tem que entender, fazer a empresa aumentar as vendas e controlando, mas não rasgando. Sim, ter aquela noção de que vender mais, mas vender melhor. Exato. Noção de margem, noção de... Não é só markup. Exato. Ele tem que ter todo o entendimento do negócio e nisso ele tem que buscar entender o vendedor que trabalha com ele. Porque como
O vendedor e o gerente, eles têm metas. Justo. Só que o que acontece? Todo mundo tem por meta de teto, e não é teto, ele é piso. Ele tem que passar daquilo. Então, no momento que ele passa daquilo, automaticamente ele está vendendo mais, ele está motivando mais os vendedores dele. E muitas vezes esse vendedor ele deixa de vender melhor por ele ter um problema de dívida em casa. Ele traz para dentro da empresa. Perfeito. Então, se ele souber auxiliar, se ele souber colocar na cabeça dele, do vendedor, que tem que ter uma educação financeira básica, Perfeito. E fazer com que ele entenda que aquela meta tem que ser cumprida e batida e vai embora, automaticamente a pessoa vai ganhar mais. Perfeito. Deixa eu ver se eu fiz um entendimento da tua percepção. Como silogismo, o exemplo do gerente comercial, ele precisa ter uma visão da empresa para vender mais e melhor, utilizando os conceitos de margem, markup, custo, mas ele também tem que ter uma visão do colaborador, da equipe, de que forma eu consigo dar um coach para entender que aquele colaborador, que aquele funcionário, que aquele, o nome que quiser dar, né, ele precisa ajudar para que ele se abstraia de algumas coisas, de algumas vamos dizer, algumas coisas que estão arrastando ele para que ele não consiga dar o melhor. Isso. Faz sentido isso? Faz sentido. Tá correto a leitura? Tá correto. Porque se tu for para pensar, o gerente é um líder. Então, para ele ser completo, ele precisa ter o entendimento interno da empresa e o externo que atrapalha a execução. Ele auxilia o vendedor, ele traz junto, vamos junto nessa caminhada, que eu vou te ajudar. Perfeito. E automaticamente ele faz a empresa vender mais. E melhor. E auxilia o empresário. Perfeito. Então são 3 percepções que nós temos aí que faz com que ele vire um gerente completo mesmo. Perfeito. Entendeu? Teve ou tem algo na tua trajetória executiva que tu poderia dizer assim, isso aqui foi uma sacada, ou isso aqui foi uma derrota, né? Porque se eu pudesse também aqui contar várias coisas ao longo da minha vida, que assim, pá, isso aqui eu considero uma derrota. Mas não uma derrota no sentido pejorativo, uma derrota assim, eu achava que eu ia por esse caminho, mas eu estava equivocado, né? Vamos olhar por esse lado, porque a derrota é o aprendizado, né? Teve algumas grandes sacadas assim, cara, isso aqui foi sensacional ter aprendido, ou foi até bom eu ter errado aqui como derrota, vou utilizar aqui, mas não pejorativamente, que tu diz assim, isso aqui é interessante compartilhar, para que outros que venham não tenham o mesmo dissabor ou consigam exponenciar melhor. Teve? Tem? Olha, agora de momento eu não lembro de nada. Não lembro nada, assim. No meu poço, não. Show. Não lembro, não necessariamente. Entendeu? Porque assim, eu comecei humildemente e fui galgando dentro das possibilidades, subindo do jeito que dava para subir. Entendeu? Perfeito. Então, assim, talvez houveram de sabores envolvendo negociações com clientes, com certeza. Perfeito. Mas alguma coisa assim... Que saltasse os olhos? Não posso Perfeito. dizer assim, porque graças a Deus levei tudo certinho conforme o passo das pernas. Perfeito. E isso mostra que não foi combinado aqui o papo, no sentido de que, tu vai falar isso, vai falar aquilo, aquela coisa toda. Não, vamos saindo, vamos debater. Já que a gente vai, né, a gente veio aqui tomar um chimarrão antes, né, e diz assim, o que a gente vai falar lá? Não, depois a gente, na hora sai, o NHS, né, aprendi no exército, tinha um coronel que falava, NHS, na hora sai. Tem que ter planejamento, mas tem certas coisas que dizem, são os imponderáveis. E me conta, tu sentiu muita diferença Porto Alegre e São Paulo? Na questão da abordagem, na forma executiva, o gaúcho tem muito do fio do bigode ainda, né? Não, isso aqui está resolvido, né? Exato. Não estou dizendo que o paulista não tenha isso, mas é diferente a pegada, né? Na verdade, assim, questão fio do bigode, ok, concordo contigo. O vulgo fio do bigode. Mas o que eu mais senti aqui é feito contato físico. Por quê? O empresário gaúcho, ele gosta uma conversa, olho no olho. Do papo de gerente. Então, assim, se tu vai para uma reunião para tratar negócios, um futuro cliente, ou até mesmo para conversar com o gerente, é normal e saudável que se tenha um chimarrão. Sim. E nisso a conversa se prolonga e se vai. Já aqui em São Paulo, o que me chamou a atenção, e aconteceu inúmeras vezes comigo, no início principalmente, é que as pessoas buscavam informações e eu, buscando o modelo Rio Grande do Sul, tentava marcar reunião. Obviamente eu perdi o cliente. Sim, porque o cliente quer ser reto. Aí eu entendi que São Paulo era muito dinâmico.
Sim. Então ele quer saber o preço, ele quer saber como é que funciona tudo por telefone, mata ali na hora, fechou o contrato, vai embora. Perfeito. Depois se assina. Perfeito. Diferente do Sul, né? Interessante. Eu diria que talvez isso que tu acabou de falar, talvez até responda a pergunta anterior. É uma sacada. É uma sacada. É uma sacada, olha só. É verdade. Você, eu não havia pensado, mas faz sentido. Você pensou, né, ou tu pensou, né, que, olha, eu vou utilizar os mesmos mecanismos e técnicas do gaúcho, que é muito mais, pode ser, não vou dizer que receptivo, não sei se é a palavra, mais acalorado. Exato. Acalorado nas relações do, vamos sentar, vamos tomar um chimarrão, tomar um café, e essa reunião que era para ficar 1 hora, fica 2 horas conversando. Exato. Né? Mas se tem esse sentimento mais aflorado. Isso O paulista é mais reto, não que está errado, é só uma característica, né? Uma característica que fez tu te adaptar. Porque o que acontece? O São Paulo, por ter problema de trânsito, o pessoal prefere ser dinâmico, prefere ser rápido, já resolve, já mata e outra, ele tem que vender. Perfeito. E ele tem que vender. Então, assim, o tempo que... Eu concordo, às vezes uma reunião se alonga 2 horas, 3 horas e muitas vezes não se resolve nada. Tudo combinado, nada resolvido. Exato. Vulgo, tudo combinado, nada resolvido. Inclusive, gravei um vídeo, gravei um conteúdo falando exatamente sobre reunião eficiente, eficaz, com efetividade. Exato. Né? Hoje em dia, por exemplo, no momento, tu faz uma reunião via Zoom e fez a reunião. E às vezes é 10, 15 minutos de reunião. E matou. Simples. Resolvido. Perfeito. Eu vou pedir para o Renato, que é o nosso editor-chefe, para que ele coloque aqui no vídeo, e depois embaixo vai estar o site da empresa, né, onde tu és proprietário. Conta um pouco do trabalho que tu realiza aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eu sei que tu ponte aérea direto. Exato. Eu sei o teu negócio deu um boom aí nesses últimos anos, acompanhei, de certa forma, né? Certo. Conta um pouco sobre... E convida também, de certa forma, para que sejam clientes. Com certeza, mas realmente, ponte aérea direto. A minha esposa que fala, tu passa mais dentro do avião do que em casa, né? Em casa. Mas realmente, o negócio começou lá no Rio Grande do Sul e depois que eu vim para São Paulo, realmente, ele deu esse boom. Mas, basicamente, a contabilidade antes ela tinha muito modelo conformidade, aquilo que eu falei, que envolve entrega de impostos e faturamento e nada mais. Hoje o modelo... Como um calendário fiscal. E só, folha de pagamento, para o pessoal e morre por ali. Antes era assim. Ao longo do tempo e muito evoluindo esses últimos 2 anos, a contabilidade ela virou um modelo consultivo. Perfeito. Então, o que acontece? Então, hoje, até mesmo aqui em São Paulo, se eu fores no cliente, no modelo consultivo, utilizando um BPO financeiro e demonstrar para ele, tu estás gastando mais aqui do que aqui, e fazer com que o dinheiro sobe para ele, isso tem muito mais valor do que uma declaração entregando no escritório. Perfeito. Porque jamais um cliente vai ligar para mim e vai dizer assim, que declaração bonita que tu entregou para a Receita Federal. Nunca. Agora, se eu disser para ele, tu fazendo isso, tirando esse gasto, isso aqui que está sendo excessivo e vai te sobrar dinheiro no bolso, ótimo, parabéns, melhor. Tem um conceito muito interessante na administração que fala, e tu fez eu lembrar agora aqui conversando contigo, que fala sobre terceirização, né? Certo. E outsourcing, né? Certo. Na prática, qual seria a diferença? Né? Tipo, eu tenho uma empresa A e uma empresa B que me prestam serviço, né? De modo que eu não precise eu ter colaboradores ou não é a minha espinha dorsal executar. Por exemplo, a contabilidade é um terceiro prestando serviço, a empresa de limpeza é um terceiro prestando serviço, a empresa de segurança é um terceiro prestando serviço. Certo. Se antigamente, e muitos ainda hoje, olham a contabilidade como se fosse simplesmente um terceiro. Exato. Eu poderia ter internamente? Poderia, só basta contratar um contador e a legislação permite que você terceirize esse tipo de serviço. Né? E teve aquela debandada para terceirizar. Só que na verdade não é uma terceirização, é um outsourcing, porque o outsourcing é a terceirização de algo que eu poderia vir a fazer interno, mas eu entrego para alguém, mas esse alguém agrega valor na minha espinha dorsal para o meu cliente ou para o meu business. E dependendo do meu negócio e o contador estar alinhado com essa visão de negócio de espinha dorsal, ele não é um terceiro.
Ele é um outsource dentro da Exato. estrutura, porque ele está preocupado Com o negócio, preocupado com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade do resultado da empresa. Então, a diferença de terceirização e outsource está diretamente ligado a este terceiro agrega valor na minha espinha dorsal de proposta de entrega utilizando essa sustentabilidade? Sim, então ele não é um terceiro, ele é um outsource. Então tu entendes que hoje esse teu modelo é um modelo consultivo para agregar valor Exato. à entrega do cliente e a preocupação com o Exato. resultado dele. Exato. Ou seja, tu está dentro do negócio junto. Exato. Porque é aquilo que eu falei antigamente, não vou dizer assim antigamente, mas 5 anos para trás, 10, é pouco tempo atrás. Ontem. O contador, ele era só mais um. Exato. Um terceiro. Ele era um terceiro, ele era só mais um custo da empresa. Exato. Não fede nem cheira, literalmente. Literalmente, como diz o gaúcho. E se o dono da empresa pudesse não ter... Não teria. Não teria. Ele olha assim, é o governo que está me exigindo, com uma exigibilidade disso. Então, né? o que acontece? Hoje o modelo consultivo, basicamente, ele entra na dor do empresário. E eu, no meu entendimento, o gerente tem que entrar nesse mesmo nível. Ele tem que entrar na dor da empresa. O gerente completo, ele precisa ter essa visão holística, que eu venho sempre utilizando essa expressão, volta e meia, da visão holística 360 da empresa, Isso. porque, se eu sou gerente comercial, como tu bem colocaste uma hora, se eu sou gerente de marketing, se eu sou gerente financeiro, de operações, na parte de projeto, não importa, eu preciso ter uma noção da saudabilidade financeira da empresa. Exato. Né? Exato. E eu preciso conversar com o contador, às vezes, para entender assim, onde é que eu posso comprar melhor? Porque às vezes o gerente entende que ele compra melhor onde me vende mais barato e ele está tomando um tiro porque ele não está se creditando de impostos, dependendo do negócio dele. Exato. E se ele tivesse um papo com o contador, ou se o contador, né, de uma forma ativa, não passiva, esperar, fosse atrás do gerente para dar esse coach, para ele dizer assim, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar um negócio. Você precisa comprar melhor e você precisa ter essa noção de impostos para você se creditar, porque isso está na estrutura de custo da sua entrega para o cliente. Exato. E automaticamente, na venda. Gerente completo é o gerente que entende as entranhas, vou usar uma palavra aqui, as entranhas do business, as entranhas do negócio, para que trazer essa compra para eu poder, sim, vender mais e melhor. Exato. Então, às vezes, eu posso entregar melhores resultados para a empresa comprando melhor. Aquela velha história, velha clichê que vários empresários, vários comerciantes, né? Eu não vou entrar aqui numa visão filosófica, conceitual, mas assim, a gente ganha não só na venda, ganha na compra. Acabamos de dar um exemplo clássico. Exato. Clássico. Comprei mais barato, comprava R$1, vendo por 2. Mas, cara, se você comprar por 1,10, você ganha. Porque você ganha 2 centavos a mais, por exemplo. Exato. Mas justamente no crédito dos impostos. No crédito dos impostos. E aí depende da empresa. Exato. Então, assim, o pessoal pode estar escutando e dizer assim, Ícaro, mas não funciona para minha empresa. Eu falei, não diz que funciona para todos. Existem tributações que permitem. Vamos deixar isso bem claro. Então Modelo geral, simples nacional. Exato. Que permite. Mas o que a gente está trazendo aqui é a visão consultiva do consultor, que é o contador, que outrora era simplesmente olhado de fora e hoje é olhado como um grande parceiro, né? Exato. E não é para todo mundo não, né? Eu acredito que tu sofre, não. Né? É um modelo novo, vamos deixar bem claro, porque assim, até então, a contabilidade ela é muito de conformidade, a contabilidade é muito de conformidade e eu estou falando de mim especificamente, mas se nós formos olharmos mais contadores, principalmente os mais antigos, eles não têm essa visão disso ainda, eles ainda estão amarrados àquela história de receber as notas, calcular os impostos, receber as despesas. Como se fosse um problema. Olha a contabilidade como se fosse um grande problema. Exato. Olha o contador como se fosse o mensageiro do apocalipse. Exato. Cara, tu tá me trazendo mais uma guia aqui, Exato. cara. Tu tá me trazendo mais uma informação para eu pagar. Exato. Vou dizer, não, cara, eu tô te trazendo uma informação que eu reduzi porque eu treinei o teu gerente para que ele tivesse essa visão. Eu te expliquei certas coisas, eu te antecipei prazos para que você tivesse, então não me olha isso aqui como custo, me olha como assim, o melhor das opções eu te trouxe. Exato, exatamente. Mas e muitas das vezes é o mensageiro do apocalipse trazendo mais um boleto, mais uma guia para pagamento. E não rolou, eu já ouvi isso muitas vezes.
Tu é o mensageiro, tu só me traz... Eu conheço vários empresários, vários gerentes, né, que têm o pensamento, infelizmente, talvez tenha algum contador nos escutando aqui, sofre da mesma dor. Eu não sou contador, eu sou administrador, mas eu vivi consultoria, eu trabalhei em consultoria por mais de 5 anos e eu sentei à mesa com contadores, só o contador e eu lá no escritório dele debatendo o caso sobre um cliente, onde o contador me dizia, olha aí, cara, o que tu estás me trazendo aqui e vendo, não faltou uma ou duas possibilidades ou situações que eu levei para o cliente, dizendo exatamente o que tu está agora propondo para ele. Né? Então, assim, às vezes não há um milagreiro, há um cara diz assim, cara, tem que abrir a percepção, abrir o entendimento, né? Exato. E nessa economia mais rápida, o cara que achar, né, que vai utilizar as mesmas ferramentas de 5 anos atrás... 5 anos atrás. Game over, cara. Ó, game over. Ano que vem, 2021, isso. Eu estou 20 anos na profissão. O escritório existe há 15. E não vamos longe. Essa modelo contabilidade consultiva forte nos últimos 2 anos. Então, para e pensa no modelo de negócio. Fato. O modelo tem que ser reinventado. Reinventado a profissão do contador para dar suporte e reinventada a percepção do empresário em relação ao contador. Exato. São 2 coisas importantes aqui. Ó, uma situação importante, voltando para a questão do gerente completo. O gerente em si, ele tem que agir como parceiro do empresário. E no modelo que tu falou, de ele chegar e ser ativo, proativo, falar com o contador, ou o contador consultivo e conversar com ele, pensa assim, a minha promoção depende dessa redução aqui. Exato. Porque aquela coisa assim, o gerente promovido é o gerente que entrega resultado, porque afinal de contas nós estamos falando de empresa que quer ter um resultado. E a questão assim, o resultado, pode ser que o gerente esteja trabalhando numa ONG, a gente já está falando aqui que ele tem que gerar resultado financeiro, mas é gerar resultado, ponto. Né? Então, ou seja, ele pode até estar gerando, não está gerando caixa nesse momento, não está gerando resultado, até o DRE dele está negativo como resultado e não como lucro, mas ele está numa expectativa e galopando valores lá na frente, na expectativa, né? Num valuation. Legal, então tem uma estratégia por trás. Então assim, olhar para o número frio negativo e se apavorar, não vamos longe, tem companhias como Uber, né? E o resultado, mas é outro modelo de negócio com expectativas, né? de médio para longo prazo. Mas para fechar aqui a ideia central gerente promovido é aquele gerente que tem uma visão holística e olhando para a parte financeira e controladoria, né, ele precisa entender para prover melhores resultados na empresa, seja de melhor margem, seja de melhor... Independente, de novo, ele casando a estratégia, mas ele precisa ter essa visão holística, senão... Modelo completo. Perfeito. Financeiro, pessoal, vendedores satisfeitos, gerente satisfeito, empresário satisfeito, cliente na ponta, mega feliz. Perfeito. Vou te fazer aqui já para a gente ir para as finaleiras. Tem algo na contabilidade, lembrando, eu não sou contador, sou administrador. Algo na contabilidade que está vindo uma legislação, ou já veio, o governo postergou, ou abre o olho, quem é do lucro real, presumido ou simples. Alguma coisa que você poderia dizer assim, empresário, se for desse setor ou desse segmento, ou ficar atento à parte de pessoal, ou alguma questão de dizer assim, olha, é interessante vocês ficarem atentos a isso, ou lerem mais sobre isso, porque algumas coisas mudaram, principalmente nessa área. Eu acho extremamente importante, no caso do gerente, ele estar atento ao E-Social. Boa. Tá? Boa. Porque o E-Social ele vem muitos anos sendo prorrogado para grandes empresas. Hoje ele está plenamente ativo, exceto somente a parte de saúde do trabalhador, mas o resto tudo ele já está ativo. Então o que acontece? Faz anos que vem, hein? Faz anos. Nossa, vamos botar aí por baixo uns 10 anos, acho que tem mais. Por aí. Por aí. Eu lembro de estar aqui em São Paulo e a gente teve uma grande reunião no Rio Grande do Sul, de pegar o avião para ir, todos os gerentes da época, para a gente poder entender e tal. Nossa, isso aqui faz anos que a gente vem embarrigando esse negócio. Então o que acontece? As grandes empresas
com faturamento superior a 78 milhões de reais já estão ativos nisso. As demais empresas que eu digo lucro presumido, certo? E do Simples Nacional, elas até então, nesse exato momento, está suspenso, mais uma vez. Perfeito. Por quê, tá? Até então ele vinha num modelo muito completo, só que ele vinha com muitas informações em duplicidades. Perfeito. Então agora ele está suspenso, mas ele vai voltar ativa. Então é importante ficar ligado, estar esperto nesse sentido, que a hora que começar, se o gerente que provavelmente vai recrutar, vai conversar com a pessoa, não estiver atento, pode gerar multas para o empresário. Boa. E as multas são severas. Automaticamente o empresário vai pagar a multa e coisa e tal, mas vai criar um descrédito para essa pessoa. Boa que é ruim, eu tô dizendo assim, boa no sentido da sacada, da lembrança. É interessante. É bem importante. Alessandro, eu gostaria de te agradecer aí pro nosso bate-papo, a visita aqui no escritório hoje. Certo, estou à disposição. Eu te agradeço. Tem algo que tu gostaria de deixar como grande dica aí para o gerente completo que quer ser promovido, quer ter uma ascensão na carreira, né? Tem algo a mais que tu gostaria? Fazer um chamamento para o pessoal entrar no site, pedir pro Renato colocar aqui novamente? Não, o que eu tenho para dizer para o gerente é o que eu já tinha falado antes. Auxiliem os seus comandados, não é a palavra? Liderados, seus colaboradores, seus funcionários, o nome que quiser dar. Auxiliem eles. Façam com que eles tenham entendimento da parte financeira, que automaticamente gerará resultados para ele e para a empresa. Legal. Muito obrigado aqui pela tua presença mais uma vez. Né? Espero que nós possamos, em outros momentos, tomar mais um chimarrão. Se Deus quiser. Tamo junto. Né? E hoje aqui no Papo de Gerente, meu amigo Alessandro, com o escritório de contabilidade, que está aqui no vídeo, né? O link aqui em São Paulo e em Porto Alegre. Obrigado, Alessandro. Obrigado, até mais. E nos vemos no próximo Papo de Gerente.